do homem. A todo tempo, Deus ele quis permanecer ao lado da mulher. Mas o pecado sempre foi uma divisão, sempre foi uma barreira entre Deus e o homem. E o apóstolo Paulo, ele é sucinto, dizendo: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se eu, você, nós temos andado segundo o Espírito. A Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, o texto vai dizer que a igreja primitiva estava crescendo. O pastor presidente da época era Pedro. E diz o texto que um casal, por nome de Ananias, a sua mulher chamava-se Safira. Naquela época, diz o texto, que os irmãos vendiam as suas propriedades, fazenda, trazia-se o dinheiro e colocava aos pés dos apóstolos, como símbolo de patrocínio para o crescimento da obra missionária. Haja vista na cidade chamada Jerusalém. Eles faziam não por obrigação, mas eles faziam por amor e ver o crescimento da obra de Deus. Só que Ananias, ele vende aquela propriedade. Satanás enche o seu coração de soberba, de ganância. E ele chega agora diante do apóstolo Pedro, coloca diante dele aquela oferta. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse para Pedro disse para Ananias: por quanto você vendeu esta propriedade? Aí ele falou: portanto. E Pedro naquele momento disse: porque você deixou que Satanás enchesse o teu coração? Porventura a propriedade não te pertence, mas por que você vendeu a propriedade, portanto, e está mentindo? Porém, você não está mentindo diante dos homens, mas diante do Espírito Santo de Deus. Morreu imediato. Por quê? Porque mentiu, pecou contra um homem de Deus e contra o Espírito Santo. Passou-se 3 horas. Aparece Safira, a esposa de Ananias. E Pedro faz a mesma pergunta: por quanto? Qual foi o valor que teu esposo vendeu a propriedade? A ela vai e confirma, ou seja, mente por mais uma vez. Era um casal que tinha tudo para dar certo. Mas como eu disse no princípio da mensagem, como é que Deus vai estar ao lado de alguém que mente? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A condenação veio da atitude de Ananias, como também de Safira. Portanto, nesta noite, o Senhor está nos convocando para que nós retenhamos firme a confissão da nossa esperança e prosseguimos para Jesus, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Portanto, nesta noite, ame a palavra, vive a palavra, seja sincero diante de Deus e diante dos homens, conforme a palavra. A porta. Aqueles que levaram o corpo do teu esposo, que quando
quando Safira ouviu aquela fala, ela caiu no chão, morta. Por quê? Porque mentiu contra o Espírito Santo. Não foi verdadeira. Portanto, não existe mentira grande e mentira pequena. Tudo é mentira. Mas nesta noite, neste culto de libertação, o Senhor está nos convocando para que nós sejamos pessoas verdadeiras, pessoas sinceras. Você lembra de Jó? Jó não batia a mão no peito e dizia: eu tenho vida com Deus. Não. O próprio Deus dava testemunho de Jó. Você lembra que quando Deus fez a pergunta para Satanás: de onde tu vem? Eu venho de rodear e passear pela terra. E Deus disse: tu tens observado meu servo Jó, homem justo e sincero, homem temente a minha palavra. Vale a pena ser sincero para com Deus. Observa que no último livro da Bíblia, escrito como Apocalipse, Jesus falou em uma revelação para João, o apóstolo do amor, quando ele estava trancafiado dentro daquela ilha que era uma prisão chamada Pátimo. Jesus disse: ficarão de fora os mentirosos e aqueles que amam a mentira do meu reino. Portanto, nesta noite, sejamos fiel para com Deus e sejamos verdadeiros para com Ele. Eu lembro-me que um dia eu recebi um convite para pregar em uma certa denominação. E eu atendi aquele convite. E naquele dia, Deus achou por bem, por meio da sua palavra, provocar naquela noite uma noite de avivamento. E a igreja foi tomada pela glória de Deus. Houve naquela noite muitos arrebatamentos na igreja. Conclusão da fala: eu saí daquela igreja, todos dizendo: este homem aí é um verdadeiro homem de Deus, que tem a unção de Deus. E eu despedi dos irmãos. Passou 15 dias, eu recebi um convite para pregar em um congresso. E que quando eu cheguei naquele congresso, me levaram para o altar. E em cima do altar, quem estava lá era o pastor da igreja que eu havia pregado 15 dias antes. E que quando eu comecei a pregar, Deus disse assim para mim: diga para ele. Ele quem? O pastor da igreja que eu havia pregado. Diga para ele que eu requero dele sinceridade diante da minha presença. Porque há muitos anos existe um vício na vida dele. O nome do vício é este. Aí Deus me deu o nome do vício. E eu disse: Senhor, é para falar? É. Mas Deus não envergonha ninguém. Ele procura de nós arrependimento. Aí eu busquei de Deus sabedoria para falar aquilo que Deus havia falado comigo. Acabou-se o momento da ministração. Eu chamei o pastor de canto. Eu disse assim: pastor,
Na hora que eu estava pregando, Deus me disse que você tem um vício. E esse vício me acompanha há muitos anos. Deus, Ele quer mudar a sua história. Mas para isso tem que ter arrependimento no seu coração. Aí Ele colocou a mão no meu ombro, encheu o peito e disse assim: qual é o meu vício? Aí eu disse para ele: o seu vício é fumar. Você é um líder de igreja que fuma há muitos anos. Conclusão da história: ele começou a rir de mim em cima do altar. Chamou a esposa, pastor Tiago, olhou para mim e disse: está aí um falso profeta. Deus não é na vida dele. Aí eu pensei, há 15 dias atrás eu preguei e Deus era na minha vida. Agora, passa-se 15 dias, venho pregar, Deus revela o pecado dele, chamo ele em particular, entrego a mensagem, e ele diz que Deus não é na minha vida. Então saí daquele congresso como um falso profeta. Ele ficou rindo de mim. Passou 15 dias. Um obreiro da igreja chegou na casa desse pastor e bateu na porta. O pastor não abriu a porta, mas como o obreiro era muito chegado a este pastor, viu que a tranca estava aberta, abriu a porta da casa e entrou na casa do pastor. E disse: pastor, estou entrando na sua casa. Só que ele não viu voz nenhuma. Só que como esse obreiro tinha amizade, conhecia a casa, tinha vínculo familiar, entrou dentro do quarto. Quando abriu o quarto estava cheio de fumaça. E quem estava fumando? O próprio pastor. Conclusão: a casa caiu. Deus, Ele trouxe naquela noite um despertamento de conserto, mas aquele fulano não deu ouvido à voz de Deus. Você lembra da oração que Davi fez? Davi, ele fez mais do que uma oração, ele fez um pedido. Ele fez mais do que um pedido, ele fez um quebrantamento na sua oração. E qual foi a oração que Davi fez? Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se Davi pediu para Deus criar, é porque o coração de Davi já não era mais puro diante da presença de Deus. Mas agora ele está orando, dizendo: ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, e não me lance-me fora da tua presença, e não retira de mim o teu espírito. Santidade do eterno Deus estar aqui nesta noite. Deus, Ele quer criar um novo coração, um novo sentimento em nossa alma, para que o temor do Senhor volte e permaneça dentro da nossa alma. Deus é fiel, aleluia, Jesus. Davi havia pecado, verdade. Pecado de adultério, verdade. Mas que quando ele sentiu que a presença de Deus estava saindo dentro dele, ele confessa e diz: ó Deus, cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito inabalável. Aleluia. Não me lance-me fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Glória a Deus. Salmo 51, verso 12, Davi diz: e torna-me dar alegria da tua salvação. Glória a Deus, aleluia. E
que quando Davi disse, torna-me dar, é porque ele havia percebido que ele já tinha perdido. Torna-me dar alegria da tua salvação. O que afasta João Paulo de Deus, o que afasta o pastor Antônio de Deus, o que afasta o pastor Tiago de Deus é o pecado. O pecado está escancarado 24 horas diante de nós. Mas a santidade, ela nos abraça. A santidade, ela nos promove. A santidade nos guarda. A santidade nos livra. A santidade nos capacita. A santidade nos renova. E a santidade de Deus está entre nós aqui nesta noite, dizendo: consertemos as nossas veredas diante do altar de Deus e venhamos andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito da sua palavra. Aleluia. Pois que diremos a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra "se Deus é por nós", eu já disse, Deus está ao nosso lado. Eu quero concluir a minha fala dizendo-lhe assim, e da mesma forma que eu falo, primeiro serve para mim. E o que é que você vai falar, João Paulo Ferreira? Não perca a presença de Jesus por nada. Não perca. Você pode ter muitas percas aqui na terra. Você pode superar. Mas se você perder a presença de Deus, você não é nada. Nós somos alguma coisa porque existe um óleo sobre a nossa cabeça. Aleluia. A presença de Deus. Perfeito nós não somos. Não. Ele é perfeito. Mas Deus, Ele não só nos conhece, mas como Ele nos sonda, nos esquadrinha. Antes, bem antes de eu vir ao mundo, bem antes de você vir ao mundo, Ele já te conhecia. Aleluia. Ele conhece cada fracasso, Ele conhece cada dor, cada angústia, cada tribulação que nós passamos. Ele conhece, Ele sabe de tudo. E Ele diz nesta noite, cumprindo a sua palavra: ande comigo. Porque se você andar comigo, nenhuma condenação vai prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Diga comigo: vida, Vida e paz. Diga paz. Paz. Deus nesta noite quer nos honrar com vida e com a sua paz. Você lembra que quando Jesus, antes de ser assunto ao céu,